Há quem atravesse a entrada do templo com um conflito escondido no peito. Nem sempre é visível, mas está lá. Uma tensão entre dever e sinceridade, entre tradição e compreensão. A música toca, os olhos se fecham, os gestos se repetem. Mas dentro de muitos corações permanece uma pergunta que nunca encontra espaço para ser feita em voz alta. Quando se fala sobre dízimo, o que exatamente está em jogo? Fé, obediência, medo, carga. Por trás de cada envelope deixado no altar, há uma história. Uma mulher que mal conseguiu pagar o aluguel naquele mês. Um pai de família que se sente dividido entre alimentar os filhos e honrar o que aprendeu na infância. Um jovem que acabou de chegar à fé, mas já sente o peso de expectativas que não compreende. O tema do dízimo não aparece como uma simples prática entre tantas outras, mas como um ponto sensível que toca diretamente em finanças, consciência, culpa e liberdade. Em muitas igrejas, o dízimo é tratado como um termômetro espiritual. Quem não entrega é visto como infiel, descomprometido, carnal. Textos são lidos com ênfase, promessas são feitas com veemência, advertências são lançadas com severidade. Mas poucas vezes se abre espaço para uma investigação honesta sobre o que a Escritura realmente diz, e talvez mais importante, sobre o que não diz. Esse silêncio cria uma cultura onde se repete o que foi aprendido, sem necessariamente compreender as raízes, o contexto, as nuances. Por muito tempo, o dízimo foi ensinado como regra imutável, vinculada diretamente à vontade de Deus. 10%. Um número claro, direto, indiscutível. Mas será que essa porcentagem nasceu de uma imposição divina universal ou foi uma prática específica de um povo, em um tempo, com um propósito definido? E mais, será que a fé cristã, moldada à luz do Evangelho, manteve essa estrutura ou apontou para algo mais profundo, mais relacional, mais livre? As perguntas se acumulam, mas nem sempre recebem resposta. Não por falta de texto bíblico, mas por medo de desafiar estruturas. Questionar o dízimo para muitos é como andar por terreno sagrado sem tirar as sandálias. Mas será que a santidade do tema não exige justamente o contrário? Tirar os sapatos, pisar com reverência, rever com honestidade? O problema não está em contribuir, em apoiar a comunidade, em sustentar causas que promovem o bem. O problema está em transformar o ato de doar em uma moeda de troca espiritual, em um contrato disfarçado de devoção. Está em usar a fé como ferramenta de pressão, como meio de controle, como justificativa para explorar emocionalmente quem mais precisa de cuidado. Quando o ato de ofertar é guiado pela culpa, ele perde sua beleza. Quando o valor entregue passa a ser exigido como prova de fidelidade, a generosidade se esvazia. E quando as pessoas se sentem ameaçadas por não dar, algo essencial da fé se rompe: a confiança. O tempo em que vivemos pede maturidade. Já não basta repetir versículos soltos. É necessário mergulhar no contexto, entender a história, ouvir o que está por trás do texto. Muitas ideias que se tornaram comuns ao longo dos anos não têm base sólida na prática dos primeiros cristãos. Outras foram reinterpretadas por interesses, ajustadas por tradições, moldadas para manter estruturas. Mas há uma busca que continua viva: encontrar a essência. Aquilo que, mesmo com o passar do tempo, continua ressoando como verdade. Talvez essa seja uma oportunidade de reconciliação com algo que sempre pareceu uma obrigação. Talvez seja o momento de descobrir que contribuir com o reino de Deus pode ser mais leve, mais verdadeiro, mais libertador. A fé nunca foi sobre números fixos, mas sobre entrega genuína. E a generosidade, quando nasce de um coração em paz, tem um valor que vai muito além de qualquer porcentagem. Se você valoriza uma abordagem mais consciente sobre fé e pratica, inscreva-se no canal. Aqui, cada tema é tratado com seriedade, profundidade e respeito pela sua jornada. Seguir por esse caminho pode trazer mais clareza do que certezas prontas.
A compreensão do dízimo não começa com leis ou obrigações. Para entender suas raízes, é preciso voltar muitos séculos antes da formação de Israel como nação, antes mesmo da entrega da lei no Monte Sinai. O primeiro registro claro de uma prática semelhante ao dízimo aparece em um momento que não envolve mandamento, punição ou exigência. Envolve um gesto espontâneo. Em um episódio descrito no livro de Gênesis, mais especificamente no capítulo 14, um homem chamado Abraão, que mais tarde teria seu nome mudado para Abraão, retorna de uma batalha onde libertou seu sobrinho Ló. Após essa vitória, ele encontra uma figura enigmática chamada Melquisedeque, descrito como sacerdote do Deus Altíssimo. Sem que ninguém lhe pedisse, Abraão entrega a esse sacerdote a 10ª parte dos despojos conquistados. Esse evento é situado por estudiosos por volta do século XIX a.C. Importante perceber que ainda não existia ali um sistema religioso formal, nenhum templo, nenhuma tribo sacerdotal, nenhum mandamento. Abraão não responde a uma norma, mas a uma experiência espiritual. Sua atitude nasce da gratidão e do reconhecimento de que sua vitória não foi apenas resultado de sua força, mas de algo maior. A partir desse ponto, o dízimo começa a ganhar forma dentro da tradição bíblica, mas somente séculos depois é que ele se torna parte de uma estrutura legal. Quando o povo hebreu é libertado da escravidão no Egito e conduzido por Moisés até o deserto, uma nova organização social e espiritual é estabelecida. Nesse contexto, o dízimo é incluído como parte do pacto que Deus faz com seu povo. Nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, o dízimo passa a ser uma prática recorrente, mas com objetivos claros e bem definidos. Ele não era, como muitos pensam hoje, apenas uma oferta para o templo. Tratava-se de um mecanismo triplo que cumpria diferentes funções sociais e espirituais. Primeiramente, servia para sustentar os levitas, uma tribo separada para atuar nas funções religiosas, mas que não possuía terras para cultivo. Eles eram responsáveis pelo tabernáculo e mais tarde pelo templo, e dependiam do dízimo para a subsistência. Além disso, a legislação determinava que a cada 3 anos, parte do dízimo deveria ser recolhida para os pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. Essa era uma maneira de garantir que os mais vulneráveis da sociedade não fossem esquecidos. Um cuidado com a justiça social que, infelizmente, se perdeu em muitas interpretações atuais da prática. Outro aspecto pouco lembrado é que parte do dízimo era destinada a promover festas e celebrações coletivas. O povo deveria guardar uma porção da produção para se alegrar juntos diante de Deus. O dízimo não era apenas manutenção institucional, mas também um convite à comunhão e à alegria partilhada. Com o passar do tempo, esse sistema começou a se desgastar. O coração da prática, que era a gratidão e a justiça, foi sendo substituído pela formalidade. Em momentos de crise espiritual, os profetas denunciaram essa distorção. Um exemplo marcante aparece no livro de Malaquias, escrito por volta do século V a.C., já no período pós-exílico. Ali, Deus confronta o povo por negligenciar os dízimos e ofertas, mas a questão não é apenas financeira. O que está em jogo é a fidelidade, a aliança quebrada, a indiferença diante de um pacto que tinha como base a confiança e o cuidado mútuo. Ao longo dos anos, muitos passaram a tratar o dízimo como uma obrigação mecânica e não como resposta sincera a Deus. Essa mudança de postura afetou profundamente o valor simbólico da entrega. O que nasceu como um gesto voluntário se tornou um ritual sem vida. E quando isso acontece, até mesmo aquilo que foi instituído com sabedoria corre o risco de perder o sentido. É essencial lembrar que, ainda dentro do Antigo Testamento, o dízimo não era um valor único e fixo, como geralmente se ensina. Existiam diferentes tipos de dízimos em momentos distintos, com finalidades variadas. Havia o dízimo regular para os levitas, o dízimo trienal para os necessitados
e outras contribuições e ofertas que também eram parte da cultura de entrega. Tudo isso mostra que o princípio por trás do dízimo era muito mais abrangente do que uma porcentagem. Ele envolvia reconhecimento, generosidade, justiça e comunhão. Não se tratava de uma troca com Deus, mas de um reflexo da relação entre o povo e sua fé. A partir do momento em que esse entendimento se perdeu, a prática passou a ser usada de maneiras que se distanciam de sua intenção original. Olhar para essa trajetória ajuda a compreender que o dízimo, no contexto antigo, foi uma resposta contextualizada às necessidades de uma comunidade em construção. Ele surgiu como instrumento de equilíbrio, inclusão e adoração. Mas como toda estrutura humana, também foi alvo de corrupção, manipulação e esquecimento do propósito inicial. As palavras de Jesus marcaram uma ruptura profunda com muitos dos padrões religiosos estabelecidos até então. Ao longo de seu ministério, ele desafiou tradições rígidas, expôs a hipocrisia das autoridades e propôs uma espiritualidade que nascia de dentro para fora. No meio dessas discussões, o dízimo apareceu, mas não da forma como muitos esperariam. Jesus não silenciou sobre o tema, mas também não o abordou como centro de sua mensagem. O que ele fez foi deslocar o foco do ato visível para a motivação invisível, o estado do coração. Um dos momentos mais emblemáticos em que ele menciona o dízimo está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Diante de líderes religiosos conhecidos por seu zelo extremo, Jesus lança uma crítica contundente. Ele os acusa de serem minuciosos ao separar a 10ª parte até mesmo das ervas mais insignificantes, como hortelã e cominho, mas negligenciarem os pilares da fé: justiça, misericórdia e fidelidade. Essa fala não condena diretamente o ato de dizimar. Ao contrário, Jesus reconhece que essas práticas tinham seu lugar. O que ele confronta é a inversão de valores. Enquanto se gastava energia com aspectos externos da religiosidade, o que realmente importava, como o cuidado com o próximo, a integridade e o amor, era deixado de lado. O problema, portanto, não era o dízimo em si, mas o que ele havia se tornado: um sinal de aparência, uma marca de status espiritual, um símbolo vazio. Essa mesma crítica é repetida em outra ocasião, relatada por Lucas. Mais uma vez, Jesus se dirige aos fariseus, acusando-os de observar os detalhes da lei com rigor, mas de se distanciarem da compaixão e da verdade. O que ele propõe é uma religiosidade mais profunda, menos preocupada com performance e mais interessada na transformação interior. Ao longo de seus ensinamentos, Jesus deixa claro que a prática religiosa, sem um coração alinhado com os valores do reino, perde seu valor. Ele narra a história de 2 homens que sobem ao templo para orar. Um deles, um fariseu, se exalta por jejuar e dar o dízimo de tudo o que possui. O outro, um publicano, se reconhece pecador e pede misericórdia. Na conclusão da parábola, é o segundo que recebe a aprovação divina. Esse contraste não está na ação em si, mas na intenção por trás dela. Jesus não está interessado em aparências. Seu foco sempre esteve na autenticidade. Em um contexto onde as práticas religiosas se tornaram marcadores sociais, ele apontou para a essência. A fé, para ele, não se provava por percentuais entregues, mas por frutos visíveis de uma vida transformada: o perdão, a empatia, a generosidade espontânea. Um exemplo que ecoa fortemente esse ensinamento é o da viúva pobre, que entrega 2 pequenas moedas no templo. Enquanto muitos ricos ofertavam grandes quantias de forma ostensiva, ela entrega tudo o que tinha, em silêncio. Jesus observa e declara que, entre todos, ela foi quem mais deu. Não pelo valor numérico, mas porque sua entrega foi completa, sincera, desprendida. Esse episódio evidencia com clareza o princípio que ele defendia. A grandeza de uma oferta não está no seu tamanho, mas no sacrifício envolvido, na disposição interior.
Essa abordagem revolucionária muda a forma como se enxerga o relacionamento entre o ser humano e Deus. Em vez de exigências externas, Jesus propõe liberdade com responsabilidade. Em vez de normas frias, ele ensina uma entrega que nasce do amor. A espiritualidade passa a ser medida não por rituais, mas pela forma como se vive. A entrega financeira, nesse contexto, deixa de ser um dever para se tornar um ato de comunhão. No famoso Sermão da Montanha, ele vai ainda mais fundo ao dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve ao dinheiro. Aqui, ele não discute porcentagens, mas lealdade. O desafio não é calcular o quanto se deve dar, mas decidir a quem se pertence. A entrega, portanto, não pode ser uma transação. Precisa ser resposta. Resposta a uma consciência renovada, a um coração convertido, a um espírito disposto. Esse ensino contrasta radicalmente com práticas religiosas que associam bênçãos à quantidade entregue. Jesus nunca prometeu riquezas como recompensa por fidelidade financeira. Ao contrário, ele alertou para o perigo de confiar nas riquezas e encorajou seus seguidores a viverem com simplicidade e confiança. Não se tratava de uma vida miserável, mas de uma liberdade interior que não se prendia ao acúmulo. Com isso, a lógica do dízimo como imposição perde o sentido. A relação com Deus, segundo Jesus, não é baseada em contratos ou exigências, mas em vínculo. E todo vínculo saudável se sustenta em liberdade, não em cobrança. Ao observar seus ensinamentos, fica evidente que Jesus não reforça o dízimo como prática obrigatória. Ele o menciona, mas sempre em contextos de crítica ou reflexão. Sua proposta é mais elevada, mais exigente, mais verdadeira. Ele quer mais do que uma fração do que se possui. Ele deseja o coração inteiro, entregue, disposto, sensível. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos se viram diante do desafio de estabelecer uma comunidade de fé sem os moldes do sistema religioso anterior. Eles não apenas transmitiam os ensinamentos do Mestre, mas também precisavam formar uma estrutura que fosse coerente com os princípios do Evangelho. Nesse novo cenário, a relação com os bens materiais assumiu um papel prático e profundamente simbólico. Nos primeiros registros da Igreja primitiva, descritos no livro de Atos, é possível observar um padrão marcante: a partilha. Homens e mulheres convertidos à fé cristã, movidos por um senso de unidade, começaram a colocar seus recursos em comum. Terras e propriedades eram vendidas, e o resultado dessas vendas era entregue para suprir as necessidades dos irmãos. Não havia um mandamento fixo exigindo essa prática, mas um movimento natural que nascia do espírito de comunhão. Esse comportamento rompeu completamente com a lógica da obrigação percentual. Ninguém era pressionado a dar um valor específico. O que se via era a expressão de um compromisso voluntário, movido por empatia e solidariedade. Esse tipo de entrega, espontânea e coletiva, não era regulada por tabelas, mas pelo senso de responsabilidade com o bem-estar do outro. Um episódio que ilustra bem essa dinâmica envolve um casal chamado Ananias e Safira. Eles venderam um bem, mas decidiram guardar parte do valor para si, fingindo ter entregue tudo. O problema, segundo a narrativa bíblica, não foi reter uma parte, mas mentir sobre a motivação. Isso reforça a ideia de que o que se esperava não era o valor total, mas a integridade do coração. Era possível contribuir menos, ou até não contribuir, desde que a postura fosse verdadeira. A gravidade da situação não estava na quantia, mas na tentativa de simular uma devoção que não existia. Com o crescimento das igrejas fora de Jerusalém, especialmente entre os gentios, novas diretrizes foram sendo construídas. O apóstolo Paulo, por exemplo, tratou da questão das ofertas em diversas cartas. Em vez de impor regras fixas, ele incentivou uma cultura de generosidade que respeitasse as condições de cada pessoa. Ao escrever aos cristãos de Corinto, ele os convida a contribuir com os irmãos necessitados da Judéia,
mas enfatiza que cada um deve doar conforme decidiu internamente, sem tristeza nem constrangimento. Esse princípio revela um entendimento profundo sobre a liberdade cristã. A doação não deveria ser impulsionada por medo ou vaidade, mas por convicção e amor. A orientação de Paulo é clara, que a contribuição seja proporcional conforme a capacidade individual. Ele não define uma fração obrigatória, mas aponta para o equilíbrio entre disposição e possibilidade. Outro ponto importante em suas cartas é a maneira como ele relaciona generosidade e espiritualidade. Ele afirma que quem planta pouco, colhe pouco. Quem semeia com abundância, colhe com abundância. No entanto, essa colheita não é apresentada como retorno financeiro direto, mas como fruto de crescimento espiritual, contentamento e graça. A recompensa, segundo sua perspectiva, está na edificação da comunidade e na paz que acompanha uma vida coerente com os valores do reino. Nas instruções práticas deixadas às igrejas, Paulo sugere que cada um separe uma quantia em particular no início da semana, de acordo com o que tiver prosperado. Esse detalhe revela a flexibilidade e a sensibilidade do modelo proposto. Não há um padrão único a ser seguido, mas um chamado à consciência e à disciplina pessoal. Cada indivíduo é convidado a refletir sobre sua realidade e agir com intenção. É curioso observar que, mesmo em meio a necessidades reais, como as perseguições, a pobreza entre os crentes judeus e os desafios logísticos das viagens missionárias, os apóstolos não recorreram à imposição de um sistema obrigatório como o dízimo. Eles confiaram na transformação do coração como base para a prática da entrega. A mudança de mentalidade era mais eficaz que qualquer norma. Esse modelo foi tão marcante que influenciou profundamente a forma como as primeiras comunidades cristãs se organizavam. O bem coletivo era prioridade. A liderança era sustentada com respeito, mas sem exploração. A ajuda mútua era constante, e o valor dado era sempre associado ao que se tinha, não ao que se esperava. Esse ambiente permitia que a doação fosse vista não como dever, mas como privilégio. A prática dos apóstolos, portanto, não reforça a manutenção de um percentual fixo como obrigação espiritual. Ao contrário, ela abre espaço para uma abordagem mais humana, sensível e ajustada à realidade de cada um. Em lugar de transferir culpa ou estabelecer ameaças, o que se vê é um convite: participar da missão do Evangelho com liberdade e consciência. A generosidade ensinada e vivida por eles não nasce de uma tabela, mas de uma experiência transformadora com o amor de Deus. E é essa vivência que molda o comportamento dos que fazem parte da comunidade. O compromisso passa a ser com o outro, com a justiça, com a equidade. O dinheiro, nesse cenário, não ocupa o centro. Ele se torna meio, um instrumento a serviço de um propósito maior. Com o passar dos séculos, a simplicidade vivida pelas comunidades cristãs do primeiro século foi, gradualmente, substituída por estruturas mais complexas, instituições robustas e interpretações diversas sobre os textos sagrados. Entre os temas que mais sofreram transformações está a prática do dízimo. O que começou como um gesto de gratidão e solidariedade se transformou, em muitos contextos modernos, em uma exigência sistemática, muitas vezes acompanhada de promessas ou ameaças espirituais. Uma das distorções mais marcantes nesse processo é o surgimento do que se convencionou chamar de teologia da prosperidade. Essa linha de pensamento, popularizada especialmente no século XX, defende que a fé deve ser expressa por meio de atos de semeadura financeira e que essa atitude será recompensada por Deus com bênçãos materiais, saúde, sucesso e estabilidade. O dízimo, dentro dessa lógica, deixa de ser uma resposta consciente à bondade divina e passa a ser tratado como uma chave para acessar recompensas garantidas. Esse tipo de ensino ganhou força especialmente em países com grande desigualdade econômica, onde muitas pessoas
enfrentam dificuldades financeiras crônicas. Nesses contextos, a mensagem de que a entrega fiel do dízimo pode ser a solução para a escassez se tornou extremamente sedutora. Igrejas que adotaram essa abordagem cresceram em número e influência, apoiadas por campanhas persuasivas, testemunhos cuidadosamente selecionados e discursos que misturam textos bíblicos com promessas emocionais. No entanto, ao analisar o conteúdo dessa teologia à luz do Evangelho, percebe-se um desvio preocupante. A espiritualidade centrada em Cristo sempre foi marcada pelo desapego, pelo serviço e pela disposição de abrir mão em favor do próximo. Jesus nunca ofereceu riquezas como recompensa pela obediência. Pelo contrário, falou sobre negar a si mesmo, carregar a cruz, viver com contentamento. Os apóstolos também não ensinaram que a prosperidade material era prova da aprovação divina. Muitos deles, inclusive, enfrentaram pobreza, perseguição e dificuldades extremas, mesmo sendo fiéis ao chamado que receberam. A ideia de que dar dinheiro à igreja é uma forma de multiplicar bens ou garantir proteção espiritual distorce o propósito da generosidade cristã. Ao transformar a oferta em moeda de troca, ela esvazia o valor do amor ao próximo e da confiança verdadeira. Em vez de um ato livre, a entrega se torna uma ferramenta de manipulação, onde a motivação não é mais a gratidão, mas a expectativa de retorno. Em muitos ambientes, líderes passaram a usar o dízimo como critério para medir a fidelidade dos membros. Aquele que contribui é valorizado, ouvido, reconhecido. Já o que não entrega o valor esperado é julgado, disciplinado ou até excluído. Essa prática fere o princípio do Evangelho que coloca todos em pé de igualdade diante de Deus. A aceitação não deveria depender da quantia oferecida, mas do coração disposto. Além disso, o uso indiscriminado de versículos isolados para justificar campanhas e obrigações financeiras cria uma cultura de dependência emocional. Passagens como as do profeta Malaquias são frequentemente citadas fora de seu contexto histórico, transformando uma exortação dirigida a um povo específico em um mandamento universal e atemporal. O risco dessa abordagem é transformar a fé em sistema de cobrança e não em relação viva com o Criador. Outro impacto grave dessa distorção é o afastamento de pessoas que se sentem sobrecarregadas. Muitos abandonam a comunidade de fé por não conseguirem manter as exigências financeiras impostas. Outros permanecem, mas vivem em constante sentimento de culpa, medo e frustração. Em vez de libertar, o discurso aprisiona. Em vez de consolar, oprime. A generosidade, quando cercada de pressão, perde seu brilho e se torna um fardo. É importante destacar que nem toda igreja ou liderança adota essas práticas. Existem muitas comunidades que tratam o tema das contribuições com respeito, equilíbrio e clareza. No entanto, o problema se agrava quando aqueles que questionam o modelo vigente são vistos como rebeldes ou infiéis. A falta de espaço para diálogo e revisão cria um ambiente onde o dízimo não é mais uma expressão de fé, mas um tabu inquestionável. No cenário atual, há um número crescente de cristãos que estão revendo sua forma de contribuir. Motivados por um desejo sincero de viver uma fé coerente, muitos têm buscado informações mais aprofundadas sobre o tema, analisando as Escrituras em seu contexto original e procurando formas de exercer sua generosidade de maneira responsável. Essa mudança de postura não representa abandono da prática, mas uma tentativa de resgatar sua essência. O que se percebe é que o dízimo, quando associado a uma promessa de enriquecimento ou a uma obrigação imposta, perde sua natureza espiritual. Ele se transforma em instrumento de barganha, onde se dá esperando algo em troca. No entanto, a mensagem do Evangelho aponta em outra direção: dar porque se ama, ofertar porque se crê, contribuir porque se deseja partilhar. A crítica, portanto, não é contra a prática em si, mas contra os abusos que a envolvem.
É possível contribuir com frequência, com compromisso e generosidade, sem que isso seja fruto de imposição ou estratégia emocional. A entrega deve ser reflexo de maturidade espiritual, não de medo ou ambição. Ao observar toda a trajetória dessa prática, desde suas origens até os usos mais recentes, é inevitável reconhecer o quanto a ideia de contribuição foi sendo moldada por diferentes interesses e contextos. O que um dia foi sinal de reconhecimento e cuidado coletivo, em muitos lugares passou a carregar peso, cobrança e até medo. Essa transformação revela mais do que mudanças externas. Ela denuncia uma desconexão com o espírito do Evangelho. A proposta de Jesus sempre esteve enraizada na liberdade. Ele não estabeleceu tarifas espirituais, nem vinculou a graça de Deus a percentuais. Ao contrário, apontou para uma vivência onde a entrega fosse expressão de amor, não um dever rígido. O compromisso com o próximo, com a justiça e com a compaixão sempre vieram antes dos ritos. E onde o coração está presente, a generosidade acontece de forma natural. Por isso, talvez seja hora de resgatar o significado original da entrega, não como fórmula para receber bênçãos, nem como moeda de troca com o divino, mas como atitude voluntária, coerente com a fé que se vive. A contribuição pode ser generosa sem ser forçada, pode ser constante sem ser exigida, e, acima de tudo, pode ser transformadora quando nasce da consciência, não da imposição. O que Deus observa não é a soma exata, mas a intenção que guia o gesto. Um ato simples, feito com verdade, pode valer mais do que muitas ações repetidas por obrigação. O valor da entrega não está no que se perde, mas no que se compartilha. Quando se dá com o entendimento, o que se constrói vai muito além do financeiro, toca vidas, fortalece vínculos, reflete caráter. A maturidade espiritual passa por esse lugar, o de saber por que se faz o que se faz. Questionar não é perder a fé, é aprofundá-la. Rever práticas não é abandonar a essência, é protegê-la. E entregar com consciência é, em muitos casos, a forma mais sincera de adorar. Porque, no fim das contas, o que Deus procura não são números, mas corações disponíveis. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio. Se esse conteúdo te ajudou a refletir de forma mais clara sobre esse tema, considere se inscrever aqui no canal. Assim, você acompanha os próximos vídeos e continua essa jornada de entendimento e consciência. Aproveita também para deixar seu like, isso nos ajuda a levar essa conversa para mais pessoas. E fica atento, porque em breve vamos trazer um novo vídeo com outra perspectiva que amplia ainda mais esse diálogo. Te espero por lá.